Pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar junto aqui com você para continuarmos estudando a Palavra de Deus no nosso canal Bom de Bíblia, né? Um canal que tem sempre o intuito e o objetivo de estudar a Palavra de Deus de uma forma bem tranquila, bem dinâmica, também focado no tirar dúvidas, né? A gente tem um grupo no nosso WhatsApp, depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você tenha dúvidas bíblicas sobre o tempo do fim, sobre alguns termos bíblicos, igual a gente vai mencionar aqui, falar um pouquinho sobre besta, anticristo, filho da apostasia, chifre pequeno, que são nomes que se repetem na Bíblia, né, quando fala de um poder específico. E como nós estamos falando sobre o tempo do fim, a partir do ano de 1798, já fizemos 2 vídeos falando desse período aí de tempo, nada melhor do que a gente fazer um estudo só sobre esses termos, né, para ficar bem mais claro o que cada um representa, tá bom? Sendo que fala do mesmo poder, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Godoy e estou aqui para, junto com você, aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu like também. Eu ainda vou abrir as opções para você poder também estar comentando aqui embaixo, tá bom? Ainda não abri nos 2 vídeos, eu nem cheguei a colocar. Agora eu vou ver se consigo abrir para deixar você comentar aqui, né, no vídeo aqui embaixo, e também deixar o link para que você entre lá no nosso grupo do WhatsApp e estude junto com a gente, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, aqui no meu relatório aqui, eu gostaria de mandar um alô muito especial para algumas pessoas. Primeiramente para minha esposa Amanda, tá bom? Essa semana a gente teve mais um presente de Deus, a Ágata, nossa filhinha nasceu, tá bom? Deu tudo bem, deu tudo certo, correu tudo da melhor forma possível. Deus tem nos abençoado muito e a nossa princesinha veio à vida aí, tá bom? Então, mandar um alô para minha esposa, para minha pequenininha Ágata e também para Miguel e Daniel, que são meus outros 2 filhos, né? Se eu não mandar, eles puxam minha orelha aqui também, tá bom? Dizer que eu amo muito eles e também que eles são presentes de Deus na minha vida, tá bom? Mandar um alô para minha esposa, para a Ágata, para meus filhos, também para o Guedes, tá bom? O Guedes está sempre apoiando a gente aí, acredito que está vendo meu vídeo agora também no nosso grupo. O Guedes é um membro da igreja do aeroporto, aqui de Cachoeira da Pimirim, estado do Espírito Santo, que tem ajudado muito na pregação do evangelho. Ele tem uma padaria, lá na padaria ele coloca ali as lições da escola sabatina para que as pessoas cheguem, vejam, ajuda também na evangelização, está sempre falando, né, arrumando estudos bíblicos para a gente também, dando estudo bíblico também. Então ele é um homem muito usado por Deus. Mandar um alô para ele e também para o Jones, tá bom, Jones? Que Deus te abençoe também. Jones é da igreja do Novo Parque, né? Ele e a sua família congregam lá na igreja adventista do 7º dia do Novo Parque, onde até nesse exato momento a gente está fazendo estudo só sobre o livro de Daniel. Todo domingo a gente está lá junto com eles. E mandar um alô muito grande para você também, meu amigo. Que Deus te abençoe e que te dê cada vez mais ânimo para continuar esse ministério de pregação aí, tá bom? E eu gostaria de começar também, gente, respondendo uma pergunta. Como eu disse, né, o intuito é a gente aprender e você também mandar as perguntas aqui pra gente no nosso grupo. E eu ver se eu abro os comentários aqui embaixo para você mandar nos comentários também. E a pergunta que eu selecionei dessa semana lá no nosso grupo do WhatsApp foi a pergunta do Guedes, que ele fez a seguinte pergunta: os cristãos primitivos guardavam o sábado? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, quem são os cristãos primitivos? Bom, cristãos primitivos vem daqueles que são os primeiros, né, que começaram a igreja de Deus, aqueles que estavam nos primórdios ali da era cristã. Para aqueles que não sabem, o cristianismo passou a existir após Cristo Jesus, com Cristo, e depois a sua funcionalidade passou para a sua igreja. É claro que quem continuou no comando foi o Espírito Santo, tá bom? Não foi uma pessoa específica. Deus ele não colocou um discípulo na liderança, embora a gente veja ao longo do livro do Atos dos Apóstolos e outros livros que teve sim alguns discípulos que foram líderes, né, que puxaram ali o evangelismo aqui, foram mais rígidos ali, né, conseguiram ter esse foco de liderança. Só que Deus ele não encarregou uma pessoa de liderar a igreja, ele carregou o Espírito Santo. Lá em João 14, João 16, ele deixa claro: eu vou e rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E eu sempre digo, né, não só eu, mas vários outros estudiosos da Bíblia, que o livro Atos dos Apóstolos devia ser Atos do Espírito Santo, porque você vai ver o Espírito Santo do começo ao final conduzindo esse primeiro caminho aí. E os cristãos primitivos, eles são esses cristãos aí, ou cristãos, né, desculpa a pronúncia,
tá bom? São aqueles cristãos que viveram a partir dos discípulos. Os discípulos estiveram com Cristo, depois eles foram morrendo e outros cristãos, seguidores de Cristo, continuaram o ministério. A gente fala que esse primórdio do primeiro século são os cristãos primitivos. E sim, Guedes, eles guardavam o sábado, até porque a guarda do domingo, ela só passou a entrar dentro da visão da igreja, no caso ali, que infelizmente com o tempo ela se corrompe. Isso é um outro estudo, eu sempre falo um pouquinho sobre isso ao longo dos vídeos, mas ela se corrompe. Mas antes dela se corromper, mantendo a doutrina pura, ela continuava guardando o sábado. A partir do concílio de Nicéia, no ano 325, depois no concílio de Laodiceia, no ano 364, a observância do domingo passou a ser inserida dentro da cristandade da igreja católica apostólica, agora romana, que tinha agora a religião oficial do Estado de Roma. E Constantino o Grande, ele diz que ele se converte ao cristianismo, ele é batizado no batistério octagonal em Roma pelo Papa Silvestre, e ele começa a trazer algumas ideias erradas da antiga religião dele, que é o mitraísmo, dentro do cristianismo, e a gente fala que entra o período da igreja de Pérgamo ali, onde a verdade de Deus começa a ser corrompida, mas o remanescente de Deus continua. Sempre gosto de focar isso, embora o sistema político e religioso ele passa a se corromper pelos líderes e os reis da terra, a igreja, ou o remanescente da igreja de Deus permanece, e os cristãos primitivos sim, continuaram a observar o sábado, e graças a Deus essa verdade veio à tona a partir dos últimos séculos, né? E a gente percebe que o sábado é uma doutrina bíblica e precisamos observar sim. Beleza, Guedes? Bom, se você tiver alguma pergunta também para fazer para a gente, faça, tá bom? Lá no nosso grupo, ou manda também, liga para a gente, também tem um telefone lá embaixo que eu vou estar colocando e tudo mais, para que você interaja junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje o vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre 4 nomes. É claro que a Bíblia tem vários outros nomes. Eu listei aqui, deixa eu só buscar aqui rapidinho. Eu listei alguns nomes aqui que a Bíblia menciona sobre esse mesmo poder que a gente vai comentar. Besta, filho da apostasia, chifre pequeno e outros nomes, né, que a gente vai estar mencionando aqui, eles derivam do mesmo poder religioso. E olha outros nomes que também a Bíblia dá para esse poder, ó. O pastor inútil, de Zacarias 11:17, o pequeno chifre, que a gente vai mencionar aqui, Daniel 7:8, o príncipe que há de vir, Daniel 9:26, ele é mencionado também, o homem vil, Daniel 11:21, tá bom? O rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11:36, o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3 também, o eunuco, também focado em 2 Tessalonicenses 2:8, interessante que o apóstolo Paulo bateu muito na tecla, né? O anticristo, 1 João 2:18, a abominável da desolação, Mateus 24:15, o assolador, Daniel 9:27, e por aí vai, tá bom? Então, são vários termos que menciona esse poder, e a gente vai explicar o porquê. Por quê? Né? Vamos explicar o porquê, por quê? A Bíblia, ela trabalha sempre revelando as verdades de Deus de forma progressiva. O que significa isso? A verdade de Deus não é estática, não. Deus, ele é o maior professor que existe, e ele nos conhece melhor do que ninguém. E ele sabe que para a gente assimilar as suas verdades, não podem ser todas de uma vez só. Tem que ser aos poucos. Inclusive, a gente usa essa metodologia na escola. Se você é professor, se você está no meio pedagógico, você sabe o que eu estou dizendo. Você não ensina a criança a ler e escrever já lá na frente, né? Já falando sobre oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva. Mesma coisa na matemática, você não ensina números para criança já multiplicando, potencialização, raiz quadrada, logaritmos, não. Você começa somando, diminuindo, ensinando ela quais são os números. Na língua portuguesa que eu citei como exemplo, você começa com A, B, C, para que ao tempo determinado, quando o cérebro da criança for se desenvolvendo e armazenando mais informações, fique mais claro para ela. É a mesma coisa, Deus ele usa a mesma metodologia. Você quer ver isso? Quando você vai para Daniel 2, ali você tem a visão da estátua, né? Aquela primeira período, que eu falo assim, profético de Daniel, capítulo 2. A estátua tem ali alguns materiais, né? Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro.
cada pedaço daquele ali, ou cada metal, representa um império. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e Roma imperial, ou Roma pagão, né, que a gente fala, melhor dizendo, ou Roma papal. Bom, dentro desse aspecto aí, você percebe que começa Daniel 2. Quando você vai para Daniel 7, esses mesmos impérios são mencionados agora em Daniel 7, só que na forma de animais. Por quê? Na forma de animais, as características desses impérios, eles ficam mais claros. Você vai ver, por exemplo, que no capítulo 2 de Daniel, quando fala a respeito da Grécia, que é a parte de bronze, ali não dá muitos detalhes, né? É um período do bronze, inclusive o bronze foi muito fundamental na Grécia, isso também é uma característica. Porém, quando você vai para Daniel 7, quando fala do leopardo, que representa o mesmo reino de Daniel 2, ali fala que tem 4 cabeças e 4 asas. Por que 4 cabeças? O que significa essas 4 cabeças? As 4 cabeças representam as descendências que iriam surgir mediante a 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Dali veio a linhagem, né, ptolomaica, Seleucida e por aí em diante. E eles começaram a governar depois que Alexandre o Grande, com 33 anos, ele morre. Aquele grande imperador, né, morre jovem. E até na história a gente nem sabe qual foi o verdadeiro motivo de Alexandre o Grande ter morrido, né? Alguns falam que ele foi envenenado, outros falam que ele bebeu tantas taças de vinho de acordo com a idade que ele tinha, não aguentou e morreu, enfim. Mas esses 4 generais passaram a reinar depois da morte dele, né? Então você percebeu como a característica ela amplia? E quando você vai para Daniel 8, também continua ampliando. Ali a Grécia e a Medopérsia são descritas como o bode e o carneiro, né? Olha como vai ampliando. Deus ele trabalha dessa forma. Então, esses nomes, eles são para melhorar o seu entendimento sobre esse poder, ok? Para que fique um pouco mais claro, para que você entenda o que Deus está querendo te mostrar. E por isso que ele trabalha com várias nomenclaturas diferentes. É a mesma coisa Deus, Cristo Jesus. Jesus ele é tão grande, tão fantástico, que um nome só não seria útil, melhor dizendo, né, apropriado para explicar a mencionalidade ou o poder, a grandeza de Cristo. Então ele é mencionado como Emanuel, príncipe da paz, paz da eternidade, conselheiro. Ele também é mencionado como Yahweh. Ele é mencionado também como eu já disse, Emanuel, né, Deus conosco, Miguel, quem és como Deus, enfim, vários nomes para mostrar a grandeza do nosso Deus. Então Deus ele trabalha da melhor forma didática possível, tá bom? Isso é bem bacana a gente ver. Bom, sem mais delongas, agora que eu já fiz essa explicação introdutória, vamos ver o que significa cada um deles. Bom, o primeiro que eu gostaria de destacar com vocês é besta. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, você percebe que esse poder que a gente vai estar falando aqui, ele aparece lá em Apocalipse 13 como a besta que surge do mar. Olha o que fala Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Vou te fazer uma pergunta. Aonde que você vê esses animais dentro da Bíblia, tirando no livro do Apocalipse, o leopardo, o leão e o urso? Lá em Daniel. Então você percebe que o mesmo poder que Apocalipse 13 está mencionando é o mesmo poder também de Daniel capítulo 7. Daniel ele mostra a profecia e o Apocalipse ele vai explanando, ele vai ampliando a visão dessa profecia. Percebeu como Deus ele é muito didático e ele vai ampliando a sua verdade? Por isso que é muito importante nós sempre estarmos estudando a Bíblia com humildade, com oração e sempre com a mente vazia, né? Porque um copo cheio não tem como encher mais. Você tem sempre que estar se esvaziando, suplicando a Deus que te mostre as suas verdades e revele cada vez mais elas para você, tá bom? Então, com humildade, com muita oração, isso é muito importante, tá bom? Mas voltando, então você vê que é o mesmo poder, está falando do mesmo período. E por que aqui em Apocalipse 13 chama de besta? Besta, gente, era um nome muito utilizado na época do apóstolo João. A gente tem que voltar alguns anos atrás e entender um pouco a cultura de João. João, ele viveu num período que tem uma cultura totalmente diferente da nossa aqui, né? A gente está aqui no Brasil, mas a cultura na qual o judaísmo ou a visão judaica ela foi usada é muito diferente da nossa.
tá bom? Então a gente tem que entender. Na época de João, por exemplo, que foi ele que escreveu o livro do Apocalipse, volta do ano 96 ao ano 100 da nossa era, besta já representava um animal, tá bom? Um animal de carga, um animal feroz. Então, quando a gente lê besta, a gente não entende muito, mas besta nada mais do que é um animal. E nesse contexto, por que representa um animal? Porque lá em Daniel, lembra de Daniel, os poderes que antecederiam a volta de Cristo e que reinariam na terra, Daniel descreve como animais. E João, ele conhecia, primeiramente, porque o Espírito Santo estava dando a visão para ele, né? O Espírito Santo o havia iluminado para entender, mas também ele conhecia na prática, porque ele tinha acesso a essa literatura, na época que ele frequentava as sinagogas, ele tinha acesso a essa profecia de Daniel. Então o que ele fez? Ele apenas aproveitou essa forma de pronúncia de Daniel, que já era comum na época dele, e utilizou no livro dele. Só que quando foi traduzido para a nossa língua veio como besta, né? Mas besta nada mais é como animal. E dentro de profecia, de acordo com Daniel 7,17, um animal significa um poder ou um reino. Mas eu sempre digo que são coisas semelhantes, porque um rei, para reinar, precisa de um reino. E um reino, para existir de uma forma democrática, precisa de um líder, de um rei. Então está bem associado, tá bom? Então nesse processo aqui, besta significa um animal. E dentro de profecia, como a gente já falou que tem algumas palavras-chave, animal significa um reino ou um poder. Isso mostra que Apocalipse capítulo 13 mostra um poder, ok? Que iria surgir. E de acordo com Daniel 7, a gente vai voltar lá depois, iria afligir o povo de Deus, magoaria o santo do Altíssimo e por aí vai. Então besta nada mais é do que um animal, e dentro de profecia, animal significa rei ou reino, e de uma certa forma, né, fechando esse raciocínio, um grande poder, ok? E esse grande poder, como a gente pode ver aqui no verso 3 em diante, ele teria algumas prerrogativas. Olha só, o verso 3. Então, vi uma de suas cabeças golpeadas de morte. Isso significa que esse poder, em algum momento, ele seria ferido. O seu império ou o seu poder, por algum momento, ele iria parar. Só que o texto continua. Mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Bom, percebemos que quando a gente vai para Daniel, como a gente já falou sobre isso, agora eu quero também mencionar aqui o chifre pequeno, que é lá de Daniel 7,25. O chifre pequeno é mencionado alguns detalhes sobre eles. Você lembra alguns detalhes? Ele iria reinar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós já explicamos, que é 3 anos e meio, ou, fazendo a tradução profética, 1260 anos. E nesse período, o chifre pequeno ele ia afligir o povo de Deus, iria magoar o próprio Deus e mudar a lei de Deus. Quando nós vamos para a história, porque a nossa visão é historicista, nós percebemos que o único poder que fez isso, que teve todo esse poder, que trabalhou dessa forma, foi a igreja medieval. Mudou o sábado para o domingo, perseguiu e matou milhares de cristãos, tanto que o Papa João Paulo II pediu perdão por esse período, você sabe, o perdão que ele ortogou a todo mundo devido a esse período, e também foi o império ou o reino que mais mudou os calendários ao longo do tempo, né? Tanto que o calendário que nós usamos hoje é o calendário gregoriano. Então, todas essas características, lembrando que ela também teve um reinado de 1260 anos, né? Se a gente for colocar no ano 538, quando aquelas 3 tribos bárbaras que a gente já mencionou no vídeo anterior, elas foram destruídas, abrindo assim caminho para a supremacia papal. Se você for somar 538 depois de Cristo, mais 1260 anos da profecia de Daniel 7:25, nós chegamos em 1798, ok? E em 1798, como fala a profecia de Apocalipse 13, olha o paradoxo, né? Olha a comparação. Em 1798, o Papa Pio VI ele é aprisionado pelo general Alexandre Louis Barthier, que era um general de Napoleão, o Grande da França. Ele é levado para lá, ele não abdica do trono, ele acaba morrendo. E nesse momento o poder, a supremacia papal, ela cai, fechando Apocalipse 13. Viu como a Bíblia ela se encaixa? Como a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. E fazendo esse link eu já respondi 2 perguntas, viu? A besta é esse poder, a igreja medieval, descrita em Apocalipse 13,
que ela foi golpeada de morte em 1798, só que ela iria voltar. Nós estamos na fase de cura, tá bom? Dessa ferida. E aí vem a pergunta, de quando que a ferida ela vai ser curada? Quando todos adorarem a besta. E isso vai acontecer. O verso 4, por exemplo, diz assim, ó: e adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também agora a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, quando ela for adorada no mundo todo, e gente, isso já está perto de acontecer, tá bom? A gente vai falar mais detalhes mais lá na frente, mas aqueles que já sabem a profecia, sabem o que eu estou dizendo, e já está todo um caminho já traçado para isso. Aí a ferida mortal, de fato, ela vai ser totalmente curada e ela vai ter a autoridade que ela tinha na época medieval, ela vai ter novamente. Inclusive, vai ser a partir desse período, desse poder da besta que surge do mar, que é a igreja medieval, que vai novamente começar a perseguição contra os filhos de Deus, tá bom? Lembre-se disso. Bom, e o chifre pequeno eu já mencionei, agora eu só quero dar alguns detalhes. Por que o chifre pequeno? Por que a Bíblia menciona a igreja medieval também como chifre pequeno? Simples, porque quando nós pegamos ali os impérios passando de um para o outro, você percebe que no final, Daniel ele usa os próximos impérios, ou os próximos, não vou falar império, mas os reinos que seriam divididos, né, de Roma, em 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras, que são poderes que seriam divididos, né, nesse período. E aí, como já passa de animais para chifre, Daniel apenas continuou a visão dele, usou um chifre pequeno, que também representa um poder pequenininho que iria surgir, como realmente a história mostra, né, que a igreja medieval surgiu pequenininha, mas foi ganhando força com o tempo, arrancou 3 chifres, que são os vândalos, os ostrogodos e os húngaros, né? Destruiu eles 3, tirou essas 3 tribos bárbaras e logo em seguida abriu todo o caminho para que o chifre pudesse crescer. Então o chifre pequeno é mencionado por Daniel porque ele já começa a trabalhar com os próximos reinos com essa nomenclatura. Então ele apenas complementou o raciocínio dele, já que ele já pegou ali os 10 chifres como poderes, né, que surgiriam daquele animal terrível e espantoso. Agora ele coloca um também como um chifre, também como um poder que surgiria dessas divisões, que foi o que aconteceu, que a igreja medieval lá surgiu pós 476 depois de Cristo, quando o Império Romano ele cai para as 10 tribos bárbaras, ok? Bom, respondidas essas duas perguntas, eu tenho que responder ainda a respeito do anticristo. O filho da apostasia, gente, só resumindo, apostasia significa longe de algo. Eu até coloquei aqui no Wikipedia para ficar bem mais claro, né? Porque aqui traz a original grego. Deixa só carregando aqui, só para ficar mais claro, né? Eu gosto sempre de tentar pegar os máximos de detalhe possíveis para que a gente não saia do contexto, né? Isso é muito importante. Deixa eu só abrir aqui. É interessante, né? Que a gente abre, deixa carregando, quando a gente sai tem que carregar tudo de novo, né? Mas aqui, vamos lá, ó, apostasia, em grego antigo, né? Tem um nome aqui, apostase, significa estar longe de, tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberadamente de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrina. Então, apostasia, como aqui já fala, né? Está longe de. Nesse caso, apostasia, o filho da apostasia, é aquele grupo que estava vinculado à igreja, só que devido a tradições humanas ele se afasta, ele quebra um contrato, quebra um acordo e sai do caminho de Deus. É igual eu falei, a igreja medieval, quando surgiu para ser a igreja de Deus, tanto que a palavra católica significa universal, ela surgiu com esse propósito, só que infelizmente, devido às corrupçências do mundo, essa igreja começa a se corromper, ela quebra esse contrato, ela fica longe de Deus e da sua palavra, e aí por isso é chamado de apostasia, que está longe de Cristo, que se afastou da primeira fé, né? Da doutrina pura. Por isso que em Apocalipse 17 ela é vista como uma igreja vermelha e não mais como uma igreja branca. Bom, e o outro termo que eu gostaria de destacar aqui com vocês, gente, ainda aproveitando um pouquinho do tempo, é o anticristo. Por que eu quero me deter um pouquinho mais sobre isso? Porque muitos acham que o anticristo é uma pessoa, tá bom? Mas nós temos várias evidências que o anticristo não é uma pessoa e que o anticristo não vai reinar no futuro durante 7 anos como os dispensacionalistas pensam. Mas isso já aconteceu e já está acontecendo. Por que eu posso dizer isso? Primeiro, eu vou desmascarar essa mentira de que o anticristo é uma pessoa. Por quê? Quando você vai para a Bíblia, por exemplo,
2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Deixa eu só encontrar aqui. Olha só, falando a respeito desse anticristo, olha o que fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo fala que o anticristo ele já existe na época dele. Isso significa que, se fosse uma pessoa, essa pessoa teria que ter hoje, no mínimo, ou aproximadamente 2.000 anos, desde a época do apóstolo Paulo até agora, quase 2.000 anos. Eu pergunto, que ser humano é capaz de viver quase 2.000 anos? E uma outra pergunta que eu faço, muitos podem colocar, né? Não, mas porque Satanás deu vida a ele. Gente, isso aí não é prerrogativa dele. Nenhum anjo, Satanás, ninguém pode dar vida a ninguém, apenas quem? Deus, isso é uma prerrogativa divina. Se Satanás tivesse esse poder, Hitler estaria vida até hoje, Mao Tse Tung, né, e outros imperadores carrasco aí, né, que a gente vê durante tanto tempo aí na história, estariam vivos até hoje. Mas ele não tem esse poder de manter a vida de uma pessoa. Então a gente já percebe que não pode ser um indivíduo, porque desde a época do apóstolo Paulo, esse poder já opera. O segundo ponto que eu coloquei aqui, só que eu não tenho como explanar muito esse ponto, eu vou deixar para um próximo vídeo, é que esse anticristo, ele seria visto, né, como muitos colocam aqui, nos 7 anos, né, alguns colocam, né, que vai haver o arrebatamento secreto, que isso também é uma mentira bíblica, a Bíblia não ensina arrebatamento secreto, isso fica para um outro estudo, mas que vai ter um período lá no futuro de 7 anos que esse anticristo vai reinar. Só que esses 7 anos que eles mencionam, está lá em Daniel 9, das 70 semanas. E essas 70 semanas, se você não sabe, elas são tiradas, porque a palavra retiradas, no termo hebraico ali de Daniel 7:25, é neshtak. Neshtak significa cortadas ou retiradas, ou seja, essa profecia das 70 semanas, ou 490 anos, né, fazendo a transferência de calendário profético para o nosso calendário de hoje, vai dar 490 anos, ela foi cortada, neshtak, cortada, retirada de uma profecia maior. E que profecia é essa? Daniel 8:14. E outra, essa profecia de Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs, ela não ficou clara para Daniel, né, desses 2.300 anos. E Deus ele queria deixar claro para Daniel, pelo menos, o ponto de partida daquela profecia, porque Daniel ficou enfermo, ele queria saber, aquilo estava agoniando ele, deixando ele agoniado. E no capítulo 9, o anjo aparece para ele para dar explicação, e o ponto de partida da explicação é 70 semanas. E o anjo fala, olha Daniel, não tem aquela profecia maior que você não entendeu, eu vou te dar uma profecia menor para o seu tempo, que vai começar sobre o seu povo. Por isso que a Bíblia fala que está determinado sobre o teu povo, sobre o povo judeu, de 490 anos. A partir disso vai ficar um pouco mais claro para você. Então a profecia das 70 semanas está dentro das 2.300 tardes e manhãs. E quando começa e termina as 2.300 tardes e manhãs? De acordo com Daniel 9, 24 a 27, começa no ano 456 a 457 antes de Cristo, ok? Quando deu a ordem para ser restaurada e edificada Jerusalém, com um decreto que foi dado, e se estendeu, né? Aí você soma dali do ano 456 para 457, mais 2.300 anos, chegamos em 1844. Ou seja, os 490 anos, ele só pode estar dentro desse período de data que eu acabei de mencionar, nem depois e nem antes. Como que você vai pegar a última semana e jogar lá para o final? Percebeu? Então desmascara toda essa ideia de que vai haver um anticristo que vai reinar lá na frente, ok? Essa profecia, ela foi dada, não vou ter tempo de explicá-la agora, porque o meu tempo está um pouco prolongado, deixar para um próximo vídeo. Essa profecia, ela aconteceu na época de Cristo, e depois a gente vai estar dando detalhes sobre ela, tá bom? E, explicando uma forma rápida aqui, que eu ainda tenho 2 minutinhos, anticristo representa aquele que está contra Cristo, contra os princípios de Deus. E qual é o poder hoje? Hoje que eu falo assim, não, mas que já vem ao longo da história, que sempre se coloca contra Deus. Pensa comigo, prerrogativa de perdoar pecados é apenas divinos, e esse poder se coloca no lugar de Deus perdoando pecados. Esse poder dita as regras na terra, o único que pode dar as regras é Deus. Vai somando, o anticristo nada mais é do que um poder também religioso, que se opõe, que se coloca contra os princípios de Cristo. Cristo, ele deu o sábado bíblico, os mandamentos. Esse outro poder
retira o sábado bíblico, coloca um falso dia de adoração e começa a manipular os mandamentos de Deus. Coloca a igreja acima da Bíblia, sendo que é o contrário. É a Bíblia, depois a igreja, porque o padrão da igreja é seguir a Bíblia. E não ao contrário, não é a Bíblia que segue a igreja, tá bom? E esse ponto ele é muito importante. Então, tanto anticristo, como besta, como chifre pequeno, filho da apostasia, aqueles demais nomes representa a igreja medieval, católica, apostólica, romana. Tá bom, pessoal? E para aqueles que são católicos, estão me ouvindo, é com muito carinho que eu falo isso. Eu não estou falando isso para ofender ninguém, para atacar ninguém. Eu apenas estou mencionando o que a Bíblia descreve, o que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que essa igreja tem remanescentes. E esses remanescentes reconhecem a voz de Deus e o busca e segue ao Cristo, segue as suas doutrinas. E esse remanescente está espalhado por todo o mundo, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja nos muçulmanos, seja ateu, enfim. Deus ele tem filhos em todas as denominações. E vai chegar um momento em que aqueles que ouvem a sua voz, João 10, ouvirão e sairão para o encontro do pastor, para o encontro de Deus Todo-Poderoso, desse pastor que está chamando as suas ovelhas, ok? Logo, logo, esse momento ele vai acontecer, esse momento ele vai estar aí, e quando isso acontecer, vamos ouvir a voz de Deus e vamos seguir ao nosso Senhor, tá bom, gente? Então esse foi o nosso estudo de hoje. O próximo eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre esses termos, tá bom? Para que fique muito mais claro o que tudo isso significa e como possamos nos preparar para o tempo do fim. Aqui vai meu grande abraço, muito obrigado por me receber aí na sua casa. Fique com Deus, salve, salve, graça e paz.